Salles, e é com muita alegria que eu venho trazer boas notícias. Nós reclamamos muitas vezes de que o mundo está repleto de más notícias, mas eu tenho uma grande notícia e um convite para te fazer. Pois é, está nascendo aqui na cidade do Rio de Janeiro um projeto de muito amor, que envolve muito carinho, muita fraternidade, que é o projeto da casatransitória.com. E é esse projeto que eu quero te convidar a conhecer. Dá uma acessada no site casatransitória.com, dá uma lida em como você pode ajudar, como você pode colaborar e principalmente como é que você pode participar, porque você sabe que à medida que nós damos amor, nós recebemos amor, né? A melhor maneira de experimentar a felicidade é dar felicidade. E a Casa Transitória, no seu projeto original, vai atender pelo menos 1.000 pessoas em condição de moradores de rua. Veja quantos corações, quantas almas, quantos homens, mulheres, jovens, crianças que vivem aí à míngua de um pouco de atenção, de um pouco de amor, vão ter na Casa Transitória agora um teto, uma família, alguém que se preocupe com eles, que cuide do corpo, que dê carinho, que dê amor e que cuide da alma também. Então, diante da boa notícia que eu estou te dando, dá um pulinho lá no seu smartphone, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador, não importa. Acessa casatransitória.com e vislumbre através do teu acesso um mundo novo que a gente começa a construir através de ações como essa. casatransitória.com. Eu apoio e estou junto com esse projeto maravilhoso, que é um projeto de socorro, redenção e que faz o amor nascer na Terra. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Lúcia? Tudo bom, Rogério? Tudo jóia, Graças você? a Deus. Muito bom. Bem-vindo, Rogério. Muito bom. Estamos aqui mais uma semana, hein? Com certeza. Olha, com o sucesso que foi o autismo, né? A palestra da Cristina Delô. Hoje nós vamos ter também a do Ricardo Ramos, com certeza. Isso, Ricardo Ramos, dando a continuidade. Oi. Pode falar. Não, pode falar. Ao vivo é assim mesmo. Não. Com certeza. Lúcia, deu uma travada, pronto, mas agora já voltou. Deu. Eu queria lembrar do pessoal, para não esquecer que é importante, se as pessoas estão gostando do nosso programa, que curtam aqui embaixo, deem um like se estiverem no Facebook, compartilhem com seus amigos. Se estiverem no YouTube, deem um like, se inscrevam no nosso canal Casa de Frei Fabiano e aperte o sininho para que possa receber as notificações. Tá ok? Está ouvindo bem, Lúcia? Ouvindo bem. Bom, então, aproveitando, não sei se a Lúcia está me ouvindo. Vamos lá, queríamos agradecer aqui mais, né? Com certeza. Queria aqui agradecer aos nossos parceiros, a TV7, né? Transmissão através da TV7, nossos irmãos, muito obrigado pela parceria. E retransmitido também pelo canal Rádio Portal da Luz e pelo canal TV Web Luz. Obrigado a nossos irmãos. E é com você, Lúcia. Eu acho que está havendo um congelamentozinho, mas isso a gente resolve facilmente. Meus irmãos, nós hoje vamos receber nosso irmão Ricardo Ramos, psicólogo, terapeuta cognitivo-comportamental, é espírita, nosso irmão, e vai trazer aqui para a gente o tema estresse, medo e ansiedade. São emoções que hoje em dia estão muito em alta, estão em voga, né? Principalmente a ansiedade, né? Então, nós vamos aguardar nossa irmãzinha Maria Lúcia voltar, que deve ter dado algum probleminha na internet. Semana passada deu na minha, né? Isso é normal.
e para a gente convidar o Ricardo para entrar. Esperar a Maria Lúcia aqui, né? Lembrando a vocês que o nosso programa é toda terça-feira, às 20 horas, com assuntos relacionados às dificuldades que nós temos na pandemia, em época de pandemia. Então, nós tivemos sobre autismo, vamos ter hoje sobre estresse, medo e ansiedade, e vários temas super interessantes que nós vamos ter aqui no nosso canal, né? No canal, na página da Casa de Frei Fabiano do YouTube e no canal, do YouTube da Casa de Frei Fabiano e na página do Facebook da Casa de Frei Fabiano. Vamos aguardar que a Lúcia está retornando e o Ricardo vai entrar, né? Agradecendo aí o Daniel Sumar na produção do nosso programa e a Renata também está nos ajudando hoje. Nosso programa é interativo, você pode fazer as perguntas através do chatzinho que tem, tanto no Facebook como no YouTube, e nós vamos passar as perguntas para o nosso convidado. Após a palestra que ele fizer, ele vai responder as perguntas. Lúcia, bem-vinda. Rogério, é melhor você começar, porque ela está com dificuldade da internet, tá bom? Então, chama o Ricardo, né? Vamos lá. Chama o Ricardo e vamos começar. Vamos aqui torcer, a Lúcia vai chegar, a Lúcia vai conseguir, a Lúcia vai vir, a Lúcia chegou. Meu áudio não está sendo reproduzido, Rogério. Agora tá. Cheguei. Agora tá. Não, a gente estava aqui vibrando para você voltar, claro, com certeza, né? Para a gente poder convidar o nosso... Eu já fiz a apresentação do Ricardo, né? E já falei, né, das transmissões, e agora vamos chamar o Ricardo aqui para começar. Ricardo Ramos. Ô, Ricardo, bem-vindo ao nosso programa, Ricardo. Acontece, hoje é ansiedade, a internet está ansiosa, está com medo e provavelmente deve estar estressada, então está dando esses picos, né? Mas não tem problema, vai dar tudo certo, a nossa entrevista vai ser fantástica, com certeza. Ricardo, bem-vindo, Ricardo. Estamos sem som, Ricardo. Vamos lá. Boa noite. Também está sem som, eu acho. Boa noite, Maria Lúcia. Não, você está com som. Boa noite, Rogério. Muito obrigado pelo convite. Tá tudo perfeito, gente. Pode fazer. Tá ok. Ô, Ricardo, a palestra é sua, tá? Fique à vontade. Nós vamos ter aí o tempo da palestra, como conversamos com você, e as perguntas, provavelmente, se tiver uma quantidade muito grande, a gente faz umas interrupçõezinhas só para fazer a colocação das perguntas, tá, Ricardo? Tudo bem, tá ok. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Isso. Tá ok, Ricardo. Muito obrigada. Ricardo, né, que é psicólogo, espírita e terapeuta cognitivo e comportamental. Então, veio aí trazer várias elucidações, nos ajudar e nesse momento, assim, bem conturbado, né, estresse, medo, ansiedade. Ricardo Ramos, muito bem-vindo à Casa de Frei Fabiano. Gratidão. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas que estão assistindo. Muito obrigado, quero agradecer aí a equipe da Casa de Frei Fabiano pelo convite, na figura do Rogério, da Maria Lúcia. É uma casa que tem um trabalho muito intenso, eu acompanho, né, um pouco à distância, mas acompanho o trabalho da casa, muito significativo aqui na região do Grande Meia. Parabéns pelo trabalho. Então, a ideia é a gente conversar um pouco sobre 3 pontos interessantes que, às vezes, a gente confunde e mistura um pouco essas denominações, e são temas que a gente precisa entendê-los, até para poder a gente conseguir
combatê-los, né, conseguir lidar com eles de uma maneira mais saudável possível, a gente precisa conhecer o que cada um deles significa no nosso corpo, na nossa vida, para a gente poder atuar e trabalhar de uma maneira mais saudável possível com esses sintomas, essas emoções, né, que aparecem no nosso corpo e às vezes a gente não sabe como lidar. Então, ansiedade, medo e estresse, eles têm entre eles uma relação muito próxima, porém cada um tem o seu sentido, o seu funcionamento dentro do nosso corpo, né? Vamos começar pela questão do estresse, porque o estresse é aquilo de mais básico que acontece no nosso corpo, numa situação de adaptação, né? Quando o nosso corpo está na homeostase, né? Está no equilíbrio, né? E se depara com alguma situação inesperada, com alguma situação imprevista, ele tende a gerar uma adaptação, e essa adaptação provoca uma série de reações do nosso corpo, né, como está colocado aí no slide, reações bioquímicas, né, liberação de uma série de hormônios, de neurotransmissores, que vão atuar principalmente no sistema nervoso autônomo, provocando uma série de sintomas do nosso corpo. Ataque cardíaco, né, o coração acelerado, a circulação do sangue aumenta, a respiração aumenta, né? Fica muito mais repetida, né? Muito mais agitada. A gente começa a ter sudorese, né? Porque o corpo começa a se movimentar muito mais. Enfim, a dilatação de pupilas. Então, é uma soma de respostas físicas e mentais causadas por determinados estímulos externos. O estresse está muito relacionado com estímulos externos, né? É a percepção de um estímulo externo estressor que provoca esse desequilíbrio no nosso organismo. O medo também está ligado a objetos externos, mas o medo ele é a reação, né, mais emocional e cognitiva, né, porque a gente percebe aquela situação como uma situação que nos causa medo, né? Então é um objeto, uma situação real e concreta que nos provoca essa emoção do medo, do afastamento. Geralmente o medo nos leva ao comportamento de evitação, né? A gente se afasta daquele objeto para evitar, para nos proteger, né? Uma situação, uma ação de sobrevivência, né? De preservação da espécie. Então, é uma emoção básica, uma emoção adaptativa para a questão de proteção da espécie, né? E existe desde que o ser humano existe, né? Então, é uma emoção básica que perdura até hoje. Claro que o medo vai se modificando e sendo direcionado para diversas situações. Então, tem os medos que são de situações e objetos já muito concretos, né, como medo de cobra, medo de cachorro, medo de barata, ou de situações, né, medo de voar de avião, medo de lugares altos, né? Então, são situações que causam medo e causam também uma alteração no organismo. Geralmente a pessoa começa a suar frio, tem tremores, tensão muscular, né? E o exagero, quando o medo é muito exagerado, aí já chega no grau das fobias, né? Aquele medo que paralisa, aquele medo que te impede de fazer determinadas coisas. Então, quando a pessoa tem fobia de avião, por exemplo, ela não consegue voar. Fobia de lugares escuros, ela talvez não consiga passar dentro de um túnel, né, escuro durante muito tempo, se sente muito mal. E diversas outras fobias de próprios animais, né, de cachorros, de cobras. Enfim, isso leva a uma paralisação completa, a pessoa evita completamente aquela situação. Já a ansiedade a gente vai ver ela com mais calma, porque a ansiedade já se torna um medo subjetivo, né? A ansiedade já é aquela reação a situações futuras que podem acontecer. Não necessariamente elas vão acontecer, mas a previsão e a possibilidade de acontecer ameaças, alguma coisa que possa te ameaçar no futuro, leva a esse medo subjetivo. Então, a gente pensando um pouquinho lá na evolução histórica do homem, né? A ansiedade e o estresse e o medo também, depois a gente vai ver, elas andam muito juntas, né? Então, todas essas reações são reações básicas de proteção e adaptativas para a evolução da espécie. O
o homem lá das cavernas, ele não tinha muita reflexão sobre o que estava acontecendo, mas ele precisava ter os seus sentidos aguçados, né, para defender a sua cria, a sua caverna, seu local de moradia, poder caçar, né, poder se proteger de fenômenos naturais, de tempestades. Então, ele tinha que ter a previsibilidade de coisas ruins que poderiam acontecer no futuro. Então, a ansiedade, ela funcionava de forma adaptativa para que ele pudesse, né, ter essa previsibilidade de determinados lugares onde ele fosse, ele poder se proteger de determinados animais, saber como caçar. Então, todo esse processo é um processo básico de funcionamento natural do organismo. Então, a ansiedade, ela é necessária muitas vezes, né? Ela é necessária para o funcionamento do nosso corpo, ela é necessária para o funcionamento para a preservação da espécie. E o estresse, ele acontecia sempre quando aquele indivíduo lá, diante de uma situação que ele precisava lutar ou fugir, né, que é o nosso sistema básico de luta ou fuga do organismo, ele se deparava com algum estressor externo, com algum animal que tentava atacá-lo, ou com algum problema de fenômenos naturais que vinham a acontecer, né, que ele precisava de uma proteção imediata. Então, o corpo se prepara. Aquela ação, né, enfim, como eu já falei, aumentando a circulação sanguínea, dilatando a pupila, criando tensão muscular para que ele pudesse correr ou lutar, enfim. Então, diante de um perigo real, né, como já falei, o estresse está diante de um perigo real e concreto, ele tem a disparo de adrenalina no corpo, taquicardia, tensão muscular, dilatação da pupila, sudorese, etc. Esse mecanismo do sistema nervoso autônomo existe até hoje porque é um mecanismo do nosso corpo biológico que funciona até hoje. O homem moderno, ele também tem que se proteger de determinadas coisas. Ele precisa ter esse mecanismo de luta ou fuga, por exemplo, quando ele vai atravessar a rua e não vê um carro, né? Ele precisa se proteger desse carro, ele precisa ter uma reação imediata. E essa reação imediata, ela não passa pelo nosso sistema cognitivo, né, de entendimento da situação. A gente não precisa entender que um ferro está queimando a nossa pele para a gente afastar instintivamente o braço ou a mão do ferro quente. É uma reação imediata, né, é uma reação de proteção do nosso corpo. Da mesma forma, quando você se depara com situações de ameaças externas, né, por exemplo, na vida moderna, uma situação de assalto, ou uma situação de briga na rua, ou alguma coisa que aconteça, algum fenômeno natural que aconteça. Então, você tem aquela reação de estresse imediata no objetivo de você se proteger, né, de você fugir daquilo, ou você lutar para também se proteger e se defender. Então, só que na sociedade mais moderna, essa questão da ansiedade e o estresse, né, ele passa muito mais de ameaças que são concretas, né, e objetivas ali da vida para coisas mais abstratas e subjetivas. É aí que entra mais a questão da ansiedade, né? Então, a ansiedade, ela é entendida como essas expectativas apreensivas. A partir da avaliação que fazemos, também ativa o sistema de luta ou fuga. Então, toda aquela ameaça que antigamente, no homem pré-histórico, né, era uma ameaça real do mundo real, ela se torna uma ameaça abstrata. Por que isso? Porque, ao longo da evolução da espécie, o ser humano precisou muito mais criar mecanismos de proteção social, né, em relação à sociedade, do que especificamente em relação a lidar com ameaças reais e concretas. E, com isso, ele foi criando, né, e a própria evolução do cérebro, né, e os estudos neurocientíficos mostram isso, que o cérebro humano ele foi crescendo de tamanho, foi aumentando a sua área que é chamada hoje de córtex, de neocórtex, né, que é o córtex mais moderno do nosso cérebro, ele foi aumentando de tamanho, e essa área que é chamada de neocórtex é a área da abstração, da inteligência, da percepção mais ampla, né? Com isso, qualquer ameaça do mundo moderno, por estresse de trabalho, da vida moderna, de obrigações que a pessoa precisa fazer, todas essas situações que são entendidas como ameaças também disparam esse mesmo sistema de estresse que existia lá na antiguidade, né, no início da evolução da espécie. Então, a ansiedade, ela acaba se tornando
um disparador muito, muito frequente desse sistema. E aí a gente já pode imaginar, né, que você era um sistema que você era ativado para você se proteger e depois ele voltava ao equilíbrio. Diante das exigências da vida moderna, de trabalho, etc., das ameaças que a gente percebe, das situações que a gente percebe como ameaçadoras na vida atual, esse sistema é disparado muitas vezes. Então, a gente tem uma descarga muito frequente de adrenalina, cortisol no nosso organismo, o que vai provocar aí diversas doenças, né? Então, a ansiedade ela se torna então resultado da nossa percepção de vulnerabilidade diante de situações futuras. Então, quando a gente diante de uma situação que vai acontecer, por exemplo, uma prova que você vai fazer, e você se sente muito vulnerável diante daquela prova, isso dispara uma situação de ansiedade no seu organismo que provoca todo esse sistema de luta e fuga, sem você precisar ter que esse sistema funcione exatamente. Você está lidando com uma prova, né? Só que o teu corpo entende como uma ameaça real e acaba te provocando todos aqueles sintomas de você se sentir desgastado, fatigado por conta desse desgaste de energia, tenso, né? Tensão muscular, dor de cabeça, aí provoca falta de concentração, né? Porque você acaba precisando, o mecanismo de estresse, de luta e fuga, você precisa centrar muito num objeto só e acaba a sua concentração ficando dispersa. Então, é isso que acontece nas situações de ansiedade muito frequentes. Em relação ao medo, né? O medo e a ansiedade eles têm uma base de ameaça, né? Como eu já falei, o medo é aquela emoção que gera essas reações iminentes de cautela, evitação e controle diante de um objeto, de uma situação que te causa medo. Você tende a se afastar, evitar ou tentar controlar para não ter contato com aquele objeto que te traz medo, né? Se é um cachorro, você ou atravessa a rua, ou entra em algum lugar, ou fica parado esperando o cachorro passar, né? E até o medo também diminuir. E a ansiedade, enquanto o medo é uma situação ali real, do momento presente, a ansiedade, como eu falei, é essas expectativas negativas futuras, né? De sempre é negativo porque você sempre acha que você está vulnerável em relação àquela situação que vai acontecer. Você não vai conseguir dar conta daquilo. E aí você entende como negativo e esse entendimento de negativo você entende isso como ameaça também, alguma coisa que vai te prejudicar. E isso acaba provocando todo esse sistema de ansiedade. A ansiedade ela relaciona-se a avaliações e crenças internas, e tanto o medo quanto o estresse são fatores externos. Então, essas crenças é a forma como a gente entende e visualiza a situação, né? Provoca toda essa expectativa negativa futura e todo esse sistema de descontrole do organismo provocado pela ansiedade. A gente vai ver um pouco mais à frente que quando esse mecanismo de ansiedade ele se torna muito recorrente na nossa vida, é aí que aparecem os chamados transtornos de ansiedade, que são catalogados pela psiquiatria, né, pela medicina, e estão nos manuais aí de psiquiatria, né? Então, os transtornos de ansiedade são disfunções que acontecem no organismo em várias áreas do nosso organismo, tanto no nosso nível cognitivo, né, da nossa percepção da situação, quanto no nosso nível fisiológico, essas reações bioquímicas que eu estou falando desde o início, e comportamentais também, que acaba que isso reflete na forma como a gente age diante dessas situações. Então, só para poder articular esses três tópicos que eu falei, por exemplo, a pessoa tem medo de altura, medo de escuro, medo de animais, de assalto, de violência. É um medo real de um objeto real, de uma situação real. Então, por exemplo, tem medo de ser picado por uma cobra. Isso é um medo real, né? E ele evita visitar esses lugares que tem vegetação, tem floresta, né? Por conta do medo. A ansiedade é a expectativa disso vir a acontecer, né? Uma expectativa apreensiva de que vai ter alguma cobra ou algum bicho animal peçonhento naquele lugar que ele vai visitar. Então, ele fica bastante preocupado antecipadamente em ir visitar lugares onde possa encontrar animais peçonhentos. Evita e vai se sentindo mal. Ou ele evita ir, né, ao local, ou ele vai, mas ele vai sentindo uma série de sintomas aí,
taquicardia, dor na barriga, dor no pescoço, dor de cabeça, né? Vai sentindo porque isso tudo provocado por essa expectativa apreensiva de que algo ameaçador vai ter lá nesse lugar. E o estresse é o que acontece lá no momento, se ele realmente se deparar com a cobra, né? Ao se deparar com a cobra, o animal peçonhento é desencadeado reações fisiológicas que se preparam o corpo para proteger-se. Então, todas essas reações que eu já falei. Então, só para a gente poder entender que cada um tem a sua função, cada um tem a sua característica. Às vezes a gente fala, eu tenho medo de alguma coisa, mas às vezes é a questão da ansiedade, ou às vezes é o estresse. Então, para a gente poder separar um pouco esses tópicos e entender a diferença entre eles. Aqui alguns sintomas de ansiedade, né, principais que eu coloquei para a gente poder entender como acontece, por exemplo, num transtorno de ansiedade. Até depois, mais à frente, eu coloco a descrição de 2 transtornos, como está nos manuais, para a gente poder ver como isso acontece. Então, sintomas de ansiedade, nervosismo, sintomas emocionais, né? Nervosismo, irritabilidade, inquietação, apreensão, aflição e angústia. Os sintomas fisiológicos, né, dessa bioquímica do corpo, aceleração cardíaca, tensão muscular, sudorese, tremores, dor de cabeça e tontura. E os cognitivos são os pensamentos, né, que está passando na sua cabeça e que você está percebendo aquela situação. Então, são pensamentos autoderrotistas, negativistas, catastróficos, né, de que alguma coisa muito ruim vai acontecer se você fizer uma determinada coisa ou se você deixar de fazer. Então, esse é um sentimento de desamparo, né, como eu já falei, essa ideia de vulnerabilidade, de você se sentir incapaz, se sentir sem ferramentas para lidar com aquela situação. Então, gera essa ansiedade diante de uma ameaça que você identifica como ameaça, né? Que às vezes uma outra pessoa não vai entender da mesma forma. Aí eu coloquei, né, conforme 2 exemplos, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é bem comum, e o transtorno do pânico também, que é muito falado, né? Então, como está lá nos manuais, né, de psiquiatria, como a ansiedade se torna um transtorno, gera todos esses sintomas, né? Alguns eu já falei aqui, mas outros, por exemplo, como cansaço fácil, a pessoa se sente muito cansada, desgastada, porque o corpo dela está o tempo inteiro com essa preocupação constante, né, de que alguma coisa ruim vai acontecer, de algum problema, e isso gera todo aquele desgaste físico também e mental, porque gera toda a produção de adrenalina, de cortisol no organismo o tempo todo. E alterações do sono, né, que é uma coisa também muito frequente, né, muito comum, e um dos sinais principais do transtorno de ansiedade é quando o sono começa a se alterar. Você percebe que a pessoa está sem aquele ciclo circadiano natural do organismo funcionando muito bem. O transtorno do pânico, que já é um outro tipo de transtorno de ansiedade, mas também está classificado como transtorno de ansiedade, mas é muito comum, a gente ouve muito falar, né? É aquele medo intenso e abrupto que surge de uma hora para outra e às vezes não tem um objeto concreto ali, né? É muito mais da percepção da cabeça da pessoa, do que ela está percebendo naquele momento. Então, gera todos esses sintomas aí, a falta de ar, sufocamento, a pessoa acha que vai morrer, né? Porque o coração começa a bater muito rápido, ela acha que vai ter algum ataque cardíaco, às vezes, geralmente as pessoas até correm para uma emergência achando que está tendo um problema de saúde, faz uma série de exames e não aparece nada, porque é uma reação natural do organismo, porém desregulada, né? O organismo entende que está tendo uma ameaça muito abrupta, muito intensa, e gera toda essa alteração bioquímica no organismo que causa todo esse desequilíbrio aí, tanto de percepção, tanto mental, né, tanto cognitivo, quanto comportamental, e fisiológico também. Então, como eu estava falando, né, já falei rapidamente um pouco sobre isso, a gente tem um funcionamento onde a emoção, o pensamento e o comportamento eles estão interligados. Então, como a gente pensa e como a gente percebe uma situação, isso nos leva a ter uma determinada emoção em relação àquilo e um comportamento em relação àquilo. Então, no caso da emoção, da ansiedade, como a gente está falando, né, aquela situação que você entende como ameaçadora lá no seu trabalho, por exemplo, o seu chefe que
você tem muitos problemas com seu chefe e se sente ameaçado por ele, vai te mandar embora, isso gera uma emoção sempre quando você vai para o trabalho e você sente, né, tristeza, sente angústia, sente a ansiedade mesmo, o medo de encontrar com o chefe, né, de encontrar com aquela pessoa, porque alguém que você entende como uma pessoa ameaçadora, como alguém que te traz uma ameaça. E muitas vezes te leva a um comportamento também, né, que acaba reforçando o pensamento. Comportamento de evitar encontrar com essa pessoa, né? Se você sabe que a pessoa está em determinado lugar, você passa por outro, não quer ter contato com aquela pessoa. Então, é uma coisa que funciona em cadeia, e isso acaba precisando que seja feito, né, um trabalho específico para entender como funciona essa tríade, né, dentro da gente, dentro da nossa cabeça, para que a gente possa diminuir principalmente os sintomas negativos provenientes disso, né, alterando aí o entendimento das situações, dos pensamentos, e modificando e melhorando essas emoções, para evitar que a pessoa fique durante muito tempo tendo esse tipo de reação muito recorrente. O homem lá das cavernas, como eu falei, ele também tinha esse mesmo funcionamento. Só que o pensamento dele ainda não era muito desenvolvido. Ele era aquele pensamento mais imediatista, né, de proteção diante de um perigo que ele observava no seu lugar ali onde ele vivia. Bom, essas percepções, né, o que são essas percepções que nos causam muitas vezes esses sintomas de ansiedade, e outros também, né? Mas no caso aqui a gente está falando de ansiedade, estou focando na questão da ansiedade. São interpretações que a gente chama de disfuncionais, são maneiras que a gente enxerga a realidade que acabam provocando essas emoções negativas. Então, tem um autor que criou essas ideias de interpretações disfuncionais, que ele chama de crenças disfuncionais ou erros cognitivos. O Aaron Beck, né, que é um psiquiatra americano, né, ele criou essa ideia de que nosso pensamento ele funciona e tem formas de interpretar a situação. Então, a gente às vezes interpreta a situação super generalizando aquele problema. Então, é aquela coisa do ninguém me entende, né? Então, como se todas as pessoas você entendesse que todas as pessoas te avaliam de uma forma negativa. Aquele pensamento tudo ou nada, né? 880, ou é assim ou não serve, ou é do meu jeito ou não serve, né? Então, a pessoa que tem esse tipo de pensamento, né? Tudo ou nada, ela tem dificuldade de lidar com a flexibilização das relações. Então, se não é do jeito dela, ela fica irritada, fica chateada. O pensamento de catastrofização, né? Como eu já falei até no slide anterior, é aquela ideia de que sempre vai ter uma catástrofe, sempre vai acontecer uma coisa ruim, sempre vai ter um problema, né? Sempre não vai dar certo, né? Então tudo sempre dá errado para mim. Aquela ideia de catastrofização. Personalização, que o problema só acontece comigo, não é só eu que tenho problema. Maximização do negativo, né? Quando acontece diante de todo um trabalho que a pessoa fez, de repente, por exemplo, uma apresentação aqui, se aparecer um comentário negativo, se eu tenho essa interpretação de maximização do negativo, eu vou achar que tudo foi ruim, né? Da mesma forma que tem uma minimização do positivo, que às vezes a pessoa fez um trabalho muito bom e ela não consegue visualizar e entender aquilo como um trabalho muito bom. Não, foi mais ou menos, todo mundo gostou, mas foi só para me agradar. Então, são formas distorcidas de entender a realidade. E a abstração seletiva, que você só enxerga uma parte do todo, né? Então, se você só olha para um pedaço daquela história e acha que aquilo tudo explica a realidade, né? Aquela coisa da parte pelo todo. Você só olha para aquilo que te interessa. E isso acaba, geralmente, você olha para a parte negativa, né? E isso acaba te prejudicando. Então, isso são maneiras de interpretar a realidade que, no caso da ansiedade, geralmente provoca uma emoção, né, de estresse, de ansiedade, de desconforto, de angústia e comportamentos ligados a isso. Eu agora já estou chegando aqui mais para o final, esse já é o finalzinho da apresentação. O que é essa ideia do mundo VUCA, né?
A gente até agora falou muito da forma como nós, indivíduos, percebemos a realidade, interpretamos essa realidade e reagimos a essa realidade. No caso, a reação ansiosa diante de situações de ameaça, né? Só que, muitas vezes não, só que a gente precisa analisar também que o mundo, né, o mundo onde a gente vive, ele mudou muito, né? Como a gente estava falando no início, o mundo das cavernas era um, o mundo do homem moderno é outro. O mundo evoluiu e vem criando estímulos e situações onde a adaptação do ser humano a esse mundo, muitas vezes, é provocador de estresse também, de ansiedade, né? A capacidade que nós temos hoje de nos adaptarmos à evolução que a sociedade teve ao longo dos anos é às vezes, muito complicado, né? E aí, o pessoal do mundo que estuda as empresas, principalmente a evolução das empresas na sociedade, desenvolveu esse acrônimo aí chamado VUCA, né, que é em inglês, e VUCA significa um mundo que é volátil, que é incerto, que é complexo e que é ambíguo. Então, o mundo que a gente vive hoje, principalmente depois do advento da internet, né, das redes sociais, de toda essa mídia que está em torno, né, que a gente vive muito atrelado a esse mundo, não só real, mas o virtual também, ele é um mundo que provoca, tem a ideia da volatilidade, né, de ser uma mudança muito intensa. Então, o mundo evoluiu muito rápido, o mundo ele é incerto, né, e lidar com a incerteza, né, é uma das grandes dificuldades, principalmente das pessoas que têm ansiedade, porque se você não tem certeza de como vai ser o futuro, você fica preocupado e ansioso de como você vai poder lidar com determinadas situações. Então, lidar com a incerteza é uma das grandes dificuldades que a gente tem, e a gente precisa conseguir lidar com isso para poder diminuir e poder entender melhor o nosso processo de vida, né, de um modo geral. O mundo também tem essa questão da ambiguidade, né, falta de clareza sobre o significado dos eventos. Antigamente, a sociedade ela tinha um funcionamento onde havia muito mais previsibilidade, né, das coisas. A pessoa tinha ali a sua vida, a sua família, e muitas vezes ela não saía daquele lugar onde ela morava, crescia ali, vivia ali, morria ali, depois vinha uma outra geração, e aquela comunidade, todo mundo se conhecia, as coisas funcionavam dentro de uma previsibilidade. Hoje em dia, quase muito difícil isso, né? O mundo vem mudando muito rapidamente, e você lidar com essa ambiguidade, com essa falta de clareza de como as coisas são, causa também muita ansiedade. E o mundo é complexo, né, como a gente já está falando, por conta dessa evolução aí, de crescimento do mundo, essa coisa da globalização, da internet e tal, essas transformações que aconteceram no mundo, e vem acontecendo no mundo, né? Ele é um mundo muito complexo, e às vezes lidar com essa complexidade também nos causa muita ansiedade, né? Só para a gente ilustrar essa situação da ansiedade, foi feita uma pesquisa da OMS, para 2015, se não me engano, 2016, onde o Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo, né? Quase 10% da população do Brasil tem um quadro de transtorno de ansiedade, né? Em torno de 18,6 milhões de brasileiros. Enquanto a depressão foi considerada, né, o mal do século XX, a ansiedade já está sendo considerada o mal do século XXI, né? Então, toda essa dificuldade, como eu estava falando anteriormente, da gente lidar com todas essas transformações do mundo, né, essas exigências que o mundo nos traz, né, de diversos estímulos, diversas situações estressoras, né, falta de uma previsibilidade, lidar com essa incerteza, né? A gente está agora nesse momento aí da pandemia, essa incerteza que o mundo está vivendo. Então, tudo isso provoca, né, se a gente não se cuidarmos, provoca na gente essa sensação de ansiedade de como as coisas vão se desenrolar ao longo da vida. Esse é um vídeo, mas eu não vou passar, porque senão vai estourar muito tempo, mas se quem quiser assistir, vale a pena. Só procurar lá no YouTube, Espaço Bom Viver, tem esse vídeo lá sobre transtorno de ansiedade, é bem didático, assim, para a gente poder entender como funciona
todo esse mecanismo. Né? Não, peraí. E aqui eu trago assim, algumas coisas que a gente pode fazer para lidar com essas questões de ansiedade. Né? Isso são orientações que vêm sendo feitas aí por vários organismos internacionais, inclusive a própria OMS, e várias pesquisas na área de medicina, de psicologia, de neuropsicologia também, né, de neurociências, onde indica que se você, por exemplo, puder fazer, né, e tiver puder fazer exercício de respiração, por exemplo, em meditação. Por que a respiração e a meditação ajudam no processo de ansiedade? Né? A respiração ela é a única forma que você tem de lidar com o seu sistema nervoso autônomo. Né? O sistema nervoso autônomo é aquele onde controla o funcionamento do nosso corpo sem a gente, de forma autônoma, né? Automática, sem a gente poder controlar. Então, controla os batimentos cardíacos, controla os movimentos peristálticos do estômago e do intestino, controla, enfim, circulação sanguínea, e etc., e a respiração. Só que a respiração a gente consegue controlar ela um pouco, né? Fazendo exercício de respiração, e na forma como você consegue regular essa respiração de uma forma mais equilibrada, você consegue também provocar alterações no funcionamento do sistema nervoso autônomo, levando o seu corpo de um quadro aí de mais de tensão, de estresse, um momento mais de relaxado, de diminuição dessa tensão, diminuição desse desequilíbrio. A meditação também, porque a meditação, enquanto que, como eu falei, né, a ansiedade ela leva você a se preocupar com o futuro, né, com as coisas que vão acontecer, a meditação busca você focar no presente, focar no aqui e agora. Então, esse é um exercício que leva o teu cérebro, né, a sua mente, a tentar focar mais nas coisas presentes do que nas coisas futuras, diminuindo muito essa possibilidade de você ficar o tempo inteiro refletindo e tentando encontrar soluções para o futuro que não aconteceu ainda. Então, a meditação, e aí nas suas várias funções, né, nas suas várias modalidades, meditação de atenção plena, meditação ligada a alguma religião, enfim, independe disso, mas o processo de meditar ele te leva a produzir esse equilíbrio. Uma outra coisa é você construir na sua vida rotinas e planejamento. Quando você consegue organizar o funcionamento da sua vida dentro daquilo que você imagina que você consiga planejar, né, dentro daquilo que você tem controle, você colocando isso dentro de uma rotina mais ou menos estabelecida, isso não dá muita margem para você ficar preocupado com o que pode acontecer. Se você tem uma rotina e tem um planejamento, o que vai sair desse planejamento, dessa rotina, claro, sempre vão acontecer coisas que vão estar fora disso, mas são menos do que se você não tiver uma vida organizada e planejada. Então, você fica muito mais refém de coisas inesperadas acontecerem e te provocarem mais quadros de ansiedade. Como eu já falei, lidar com as incertezas e controle, a gente tem que sempre nos questionar daquilo que é possível a gente ter controle na nossa vida, né? A gente não tem controle de tudo, a gente tem controle sobre uma determinada área muito pequena da nossa vida, né? A gente não tem controle sobre os outros, a gente não tem controle sobre, enfim, a pandemia, a gente não tem controle sobre diversas coisas que acontecem. E muitas vezes a gente tende a querer ter esse controle, né, para evitar exatamente que as coisas aconteçam sem que da forma que a gente não espera. Só que a gente tem que se conscientizar que a gente pode atuar até onde a gente tem controle, né? E a mesma coisa é lidar com as incertezas. A vida é cheia de incertezas. A gente não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer, né, no futuro. Então a gente tem que saber que o futuro é incerto mesmo e a gente tem que estar preparado para lidar com o que for acontecendo. Ter uma visão muito mais otimista, né, e valorizar muito mais as emoções positivas. A gente tende a ter visões mais pessimistas da vida, né? E o otimismo e as emoções positivas ajudam a equilibrar essa frequência de emoções negativas, essa frequência de pessimismo. Então, quando a gente
entende as situações, como eu já falei, são fora do nosso controle, como elas vão acontecer da melhor forma que elas podem acontecer. Então, essa sensação de você ter essa visão otimista da vida, isso diminui a sensação de ansiedade, o pensamento ansioso e os efeitos dessa ansiedade. E uma outra coisa, já no finalzinho, é a alimentação, sono e atividade física, né? Uma alimentação irregular, sem nutrientes suficientes, sem sais minerais, sem vitaminas e etc., que a gente ouve muito, afeta todo o nosso funcionamento do organismo e provoca esse descontrole também. Então, a alimentação é fundamental, é um tripé importante. O sono, como já falei, né, alterações do sono provocam desregulação no organismo, que provoca esses sintomas de ansiedade. Eu estou falando só de ansiedade, mas assim, provocam outras coisas também. Provoca depressão, pode provocar outros transtornos mais de alimentares, né? Por conta da desregulação. Então, tem outras coisas que provocam, mas como o foco é na ansiedade, eu estou falando mais em cima da ansiedade. E a atividade física, que a gente precisa de um funcionamento no corpo, né? A atividade física ela ajuda na produção de neurotransmissores, de hormônios, que traz um efeito de bem-estar, né? Que traz um efeito de equilíbrio, que traz um efeito de satisfação, que ajudam muito a diminuir esse processo ansioso, né? A própria atividade física é uma forma de regular a respiração. E aí, você regulando a respiração, você regula essa sensação incômoda de, às vezes, você ficar com a respiração ofegante, você ficar com uma respiração ansiosa, né? Por conta de alguma ameaça, né? Algum processo que você entenda como ameaçador. E, por último, a terapia, né? Como alguma coisa que você vai te ajudar muito a entender todo esse processo, a entender como você lida com as situações, como você reage às situações, para que você possa lidar melhor com essas ameaças e a forma como você entende a realidade, entende o mundo, né? Então é isso, aqui é um exercício de respiração, mas a gente não vai fazer. Depois, se alguém quiser, eu posso explicar com calma. E é isso, aqui estão os meus contatos. Quem tiver alguma dúvida aí, eu estou aberto a responder as perguntas. A gente pode agora bater um papo um pouco sobre essa rápida apresentação sobre esse tema. Pô, muito bom, Ricardo. Muito boa a apresentação. O pessoal está gostando muito. O pessoal está falando muito da pertinência desse assunto nessa época agora da pandemia, né? Está todo mundo dizendo que foi, né, o estresse, o medo, a ansiedade. Então, a saúde mental, né, está muito mexida nessa época de pandemia. A Luzia está perguntando se vai ficar gravada. Vai, Luzia. Vai ficar no canal do YouTube e vai ficar na página da Casa de Frei Fabiano, tá? No Facebook. Lúcia? Tá ouvindo, Lúcia? Bom, vamos lá? Tô ouvindo. Bom, temos algumas dezenas de perguntas. Até meia-noite, pode ser, Ricardo? Você está muito ocupado hoje, não, Ricardo? Tá? Não estou ocupado não, né? Então vamos lá. Vambora. Ricardo, uma das perguntas, né, foi a seguinte. O aumento da ansiedade no momento em que estamos passando tem alguma ligação com a transição planetária? Então, eu não entrei, na minha apresentação, eu não entrei muito na discussão mais espiritualista ou espírita dessa questão da ansiedade, né? Mas agora a gente poderia falar um pouquinho mais sobre isso. Com certeza, sim. Com certeza, sim, né? A doutrina espírita entende que o nosso planeta vem passando aí por transformações, né? Está num processo de mudança planetária, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, né? E todo esse processo de transformação da órbita terrestre, né? Da Terra, de modo geral,
vai nos provocar todo esse processo de ansiedade, né? A gente, como eu estava falando, o mundo ele vem evoluindo de uma certa forma e a gente pode entender, aí é aquela coisa do copo cheio e do copo vazio, né? Você pode olhar por um lado e entender que o mundo está evoluindo negativamente, mas você pode olhar por outro lado e entender que o mundo está evoluindo positivamente, né? Quem viveu, quem é mais experiente, não viveu, por exemplo, a era pré-internet, né, que não tinha internet, só tinha telefone fixo, não tinha celular, e a gente já está hoje aqui, nesse momento, fazendo uma palestra através dessa tecnologia, a gente pode entender que isso é uma evolução permitida, inclusive, pela própria espiritualidade, né, permite que a gente está aqui nesse momento conversando através dessa tecnologia. Então, assim, as evoluções da medicina, evoluções da sociedade do modo geral, né, todo o aparato que a gente tem hoje na nossa vida, né, de conforto, de segurança, né, e assim, o mais interessante é que mesmo com toda essa evolução, vamos dizer assim, de conforto material que o mundo teve ao longo de todos esses anos, milhares de anos aí que vem evoluindo, as pessoas continuam se sentindo ameaçadas e ansiosas pela relação com o mundo, né, com a sociedade. E assim, eu só trazendo de anos a gente fala muito sobre isso, né, no trabalho que ela desenvolve com o Divaldo, e autores também da área de psicologia falam isso, que uma das questões fundamentais aí desse processo de ansiedade é a questão da conexão social, né? Então, o mundo evoluiu muito materialmente, porém, a conexão social diminuiu muito. Então, nós sentimos muito mais, as pessoas estão muito mais solitárias, distantes das outras, aquele sentido de comunidade se perdeu, né? As pessoas vivem isoladas umas das outras, sem confiança, sem cuidado, sem solidariedade. Então, essa questão dessa coisa da conexão social é aí que está um dos pontos principais de toda essa ansiedade que a gente percebe e vê acontecendo no mundo como um todo hoje, né? Não sei se eu respondi a pergunta aí da pessoa que fez a pergunta, não sei se eu respondi. Sim. Sim. Ricardo, estão me perguntando aqui, o estresse pode provocar infarto? Ele pode vir a afetar o corpo físico, né? Seria talvez mais, né? Seria mais... Tem vários estudos. O que acontece? O estresse, como eu falei, ele é um sistema bioquímico, né? Principalmente que funciona no organismo de reação para a busca de um equilíbrio, né? E uma busca de o organismo desequilibra, dá o seu homeostase, e o estresse é uma tentativa de adaptação desse organismo para se reequilibrar. Claro que ele se desequilibra, como eu falei, diante de alguma coisa que está provocando esse estresse. Esse processo ele gera uma descarga enorme de adrenalina e principalmente de cortisol, né? E tem vários estudos já da área médica que comprova que o cortisol em excesso no organismo ele provoca uma série de doenças, inclusive inflamatórias, né? Provoca uma série de inflamações e diminui, inclusive, a imunidade do organismo. Então, é uma coisa até interessante a gente pensar que no momento em que o mundo tem um pico de ansiedade, né, que cresce muito, a imunidade baixa, né? E se a imunidade baixa, as doenças aparecem, né? Então, assim, você poder controlar o estresse é você não só controlar a sua reação, vamos dizer assim, mais imediata àquela situação, né, aquelas ameaças, mas é você também cuidar da sua vida, da sua qualidade de vida para o futuro, porque a circulação de cortisol intensa no organismo já tem vários estudos que provocam, enfim, pode provocar infarto, pode provocar câncer, né, e tem vários efeitos aí que já estão sendo estudados por conta disso.
Então, o momento é no stress, porque nós precisamos da imunidade super alta, né? Fala, Lúcia. Nós estamos precisando da imunidade super alta, então é no stress. Vai, Lúcia. No estresse. Ricardo, acabei de receber uma mensagem aqui de uma pessoa que diz o seguinte: quando a crise da ansiedade chega, só penso em me mutilar. Parece que a dor do corpo ameniza a dor da alma. Sinto vontade de me matar. O que você traria de expectativa para essa irmã, para essa mudança, né, de pensamento, para que ela possa ficar mais positiva? Assim, quando chega nesse nível de estresse, né, que aí talvez não seja só a questão do estresse, tem algumas coisas mais profundas aí envolvidas, né? Mas quando chega nesse tipo de vontade, de pensamento e às vezes de ação mesmo em si, né, da pessoa se automutilar e atentar contra o próprio corpo, o mais indicado é que ela procure um atendimento, né, procure uma terapia, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, para poder avaliar mais cautelosamente o que está acontecendo com ela e também poder tratar disso para evitar que ela sinta isso de forma muito recorrente e, às vezes, em alguns momentos, né, infelizmente, a pessoa não suporta aquilo e comete algum ato mais grave contra si. Então, assim, a orientação primeiro nesse momento é que ela procure um atendimento especializado para isso, né, porque quando chega nesse nível bem mais grave, até o uso de medicação é indicado porque é preciso diminuir toda essa tensão do organismo, é preciso reequilibrar toda essa angústia que está provocando esse tipo de pensamento, de comportamento, até para que ela possa falar melhor do que está acontecendo com ela, dela poder elaborar melhor as dificuldades que estão acontecendo com ela e isso poder ser trabalhado num processo terapêutico. Então, assim, eu acho que é fundamental e até urgente, né, que ela procure um acompanhamento especializado. Uhum. Ricardo, tem uma pessoa que está dizendo que o medo e o estresse e a ansiedade estão sendo potencializados nessa pandemia, né? É uma colocação. É importante mesmo o que você está falando com relação a procurar. As pessoas se sentem, às vezes, acanhadas em buscar um psicólogo, em buscar uma terapia. Eu me lembro, na minha época de criança, as pessoas diziam assim, não sou louco, né? Mas como é necessário, não é, Ricardo? Buscar um profissional especializado, né, que você pode falar, você pode... Eu tenho uma professora que até brinca, que diz que psicoterapia devia estar na cesta básica do trabalhador. Você concorda? Porque, claro, assim, o processo terapêutico ele não é só um processo para você, vamos dizer assim, como você falou, né, só para coisa de louco, só para apagar os incêndios, né, só quando a situação está incontrolável, né? Mas ele é um processo que ele vai provocar em você um processo de autoconhecimento, um processo de voltar para si, né, para você entender como é o seu funcionamento diante das situações, quais são as situações principais que te incomodam, que te causam, né, mais dor, mais angústia, mais sofrimento. E esse é um processo mesmo, né? Você não consegue, vamos dizer assim, identificar isso numa única sessão, como é, de repente, uma consulta com um cardiologista ou com um ginecologista, né? Que você faz um exame, depois volta e o cara já te dá o diagnóstico, está tudo bem, te passa um remédio e vai resolver o problema, né? Não é isso, né? É um processo que você vai lidar muito mais com a sua alma, né? A sua mente, o que está passando na sua cabeça, né? O que você está sentindo, as suas emoções. Então, você precisa o profissional não precisa não só identificar quais são essas emoções principais, quais são esses pensamentos principais que estão te incomodando, como é que é o seu processo, o seu funcionamento, aquilo que eu falei lá, nas crenças negativas que estão provocando todo esse processo que está te incomodando, mas você também precisa, num processo que a gente chama de psicoeducação, você também precisa entender como isso funciona em você
e como isso aparece muitas vezes na sua vida, que às vezes a pessoa não consegue perceber, né? Mas o profissional ali consegue entender aquela situação e apontar para o paciente como ela está reagindo e agindo em determinadas situações, que são situações que estão prejudicando a ela. Então, acho que o processo terapêutico, né, ele é fundamental, principalmente antes da coisa estar muito grave, porque quando está muito grave, às vezes você precisa de uma ajuda muito mais especializada, no caso, às vezes você precisa de um acompanhamento psiquiátrico mesmo, por conta da medicação, né, para você estabilizar aquele quadro. Ótimo. Lúcia? Porque foram tantos anos, né, Ricardo, assim, que a gente vai acumulando essa ansiedade, esse estresse, vai acumulando, não vai ser de uma hora para outra que nós vamos ter a solução, né? Não vai ser em uma hora de palestra que vamos solucionar. Mas são, assim, ideias que você está trazendo, né, para a pessoa buscar algo que possa ser um paliativo até conseguir um atendimento médico, porque tem que procurar, né, Ricardo? Não pode deixar acumular, né? Tem uma irmã que fez uma seguinte pergunta, né? Podemos usar a ansiedade a nosso favor? Sim. Como eu falei lá no início, a ansiedade ela é um mecanismo de defesa do organismo, né? Todo mundo já ouviu falar, uns atores, né, quando entram em cena, eles falam, eu sinto aquela ansiedade, mesmo às vezes não é a estreia, sendo uma peça de teatro que ele está fazendo durante muitos anos, mas ele sente aquela ansiedade ali antes de entrar. É um estímulo motivacional para ele poder entrar com gás ali naquela peça, né, realizar aquele trabalho dele de uma forma bem viva e bem ativa. Então, assim, a ansiedade ela é necessária, né? A gente precisa da ansiedade para a gente até poder ter esse controle diante de situações ameaçadoras mesmo. Nosso corpo precisa reagir dessa forma. A gente precisa, às vezes, ficar ansioso diante de uma prova, diante de uma palestra, né? Quando a gente vai fazer a palestra, a gente fica ansioso diante dessas coisas. Mas o que a ansiedade faz? Ela cria uma hipervigilância, né? A coisa da hipervigilância é você ficar com a atenção muito focada naquilo, né? E essa atenção focada te ajuda a realizar o trabalho de uma forma mais focada, mais inteira naquele processo. Então, a ansiedade te ajuda muito. Uhum. Okay. Ela é positiva também. O pessoal está pergunta muito o que fazer, né? Para não usar remédio, mas você já falou aí né, do que você pode fazer, né, para ajuda, né? E como melhorar essa ansiedade. As pessoas estão perguntando muito para quem tem TAG. Eu não sei se no caso da TAG já a pessoa tem que buscar do transtorno de ansiedade generalizada. Antes de você usar a medicação, você tem várias terapias que você pode usar, né? Terapia floral, né? Reiki, yoga, né? Como eu falei, respiração, meditação. Você tem vários recursos. Às vezes a própria você conseguindo fazer uma atividade física, de repente um pilates ou alguma atividade de baixo impacto, mas que seja uma coisa frequente. Isso às vezes melhora muito a sua ansiedade. A ansiedade está sendo provocada por alguma desregulação orgânica e que você, com uma atividade física, você consegue amenizar isso, né? Tem vários trabalhos de pessoal da área de educação física também, onde a atividade física, né, diminui a pressão, né, ajuda a controlar a pressão, ajuda a controlar o colesterol, mas também ajuda na ansiedade. Então, assim, a questão da medicação, ela é vamos dizer assim, uma etapa posterior, né? Você tem aí vários recursos que você pode utilizar antes disso, até você chegar na necessidade de usar a medicação. A medicação ela vai entrar muito mais como uma coisa pontual e para trazer um equilíbrio mais que você não está conseguindo fazer por si só. Você precisa dessa medicação, dessa substância química para equilibrar essa disfunção orgânica do seu corpo, né? Então,
Mas antes disso, você tem aí vários recursos que você pode recorrer. Né? Ótimo. Não, Deixa muitas eu fazer pessoas mais uma perguntaram. pergunta. Fica à vontade, Posso fazer, Lúcia. Rogério? Pode. Não, eu estava dizendo o seguinte. Essa fui eu que criei, tá? Essa é minha dúvida. Segurem, professora Ricardo. Olha, se... Bom, vamos lá. O trabalho voluntário ajuda a equilibrar o processo de ansiedade? Com certeza, né? Com certeza. Aquilo que eu falei da questão da conexão social, né? Porque quando você está em grupo, né? Quando você está trabalhando com um objetivo comum ali no grupo, né? O trabalho voluntário é muito isso, né? Você tem um objetivo comum, você tem um grupo que trabalha dentro da mesma perspectiva ali, né? Dentro do mesmo objetivo. E estar inserido num trabalho desse que você se sente conectado, você se sente participante, você se sente ativo naquele processo, com certeza ajuda muito nesse processo de ansiedade, porque enquanto você está ali naquele trabalho voluntário, com certeza você não está com suas preocupações do dia a dia na cabeça, está se preocupando com outras coisas, está se preocupando com o bem do próximo, está se preocupando com o outro, né? Está se preocupando só consigo mesmo ou com aquilo que você entende como preocupações, como ameaças, como dificuldades da sua vida. Né? Então você vai para você tira o foco de si e passa o foco para o outro, né? Você foca no cuidado do outro, na ajuda ao outro, ao próximo. Enfim, com certeza é fundamental, importante e necessário também para você ajudar nesse processo de cuidado da ansiedade. Né? E o que não falta é trabalho voluntário, né? Temos muito. Vamos lá, Rogério, Ricardo, quer fazer uma agora? O pessoal... Não, o que eu queria falar mais era isso que eu falei com o Ricardo sobre o pessoal perdendo um pouco esse preconceito de buscar o profissional de saúde mental, Sim. que é super necessário, né? Meus clientes, quando eu atendo, primeira coisa, eu sou muito ansioso. É o que eu mais escuto, eu sou muito ansioso. Né? Me mandaram um texto aqui, como eu não li no início das quedas, né? Eu vou ler um poeminha sobre ansiedade, que é bom que muita coisa aqui o Ricardo já respondeu. Né? Então, ele fala assim: Nossa Senhora das Emoções, por favor, tenha piedade. Será que nunca sai de férias essa tal de ansiedade? Não é que eu tenha vontade. A todo tempo toca esse alarde. Só quero uma trégua, um descanso, sentir a preciosa tranquilidade. Para quem pensa que é frescura, eu vou dizer quanto é dura a ansiedade exacerbada que em um ser perdura. O coração bate disparado, o pensamento acelerado, o peito sufocado. Ando o tempo todo preocupado e só me sinto angustiado. Penso nos sis, penso no futuro, penso nos detalhes, penso no porém, perco o sono, perco a paz. Pensar nunca é demais. O problema é quando preciso parar. Como é que faz? Né? É do Rodrigo Campos, me mandaram esse texto. Muito interessante. Né? E o medo... muito interessante isso. Então, Lúcia, as perguntas aqui já não temos mais, o pessoal está parabenizando muito os temas, né? A palestra do Ricardo e os temas que são muito oportunos nesse momento de pandemia, né? Esperamos que a nossa ansiedade diminua, quando diminuir também esses problemas E uma coisa, Ricardo, uma coisa interessante que sempre me perguntam, casa de pais ansiosos, os filhos se tornam ansiosos? Tem uma teoria da... A projeção? Então, tem uma teoria da psicologia, que se chama teoria do apego, né? E a teoria do apego fala que, por conta dos vínculos iniciais familiares que a gente tem, a gente pode ter uma sensação de desamparo, né? E essa sensação de desamparo muitas vezes leva à ansiedade. Então, se os pais são muito ansiosos e às vezes muito preocupados com muitas coisas e desfocam muito dos filhos, por exemplo, pode provocar um pouco essa sensação desse apego um pouco
um apego um pouco frágil, né? Não muito forte, né? E aí gerar um pouco essa sensação de desamparo. E assim, a Joana de Angelis fala isso, né? Ela fala que a ansiedade, na verdade, é quando a gente não consegue ser quem a gente é. Então, assim, se a gente se sente desamparado, é porque a gente não consegue entender quem a gente é e ser quem a gente é. A gente fica tentando buscar alguma outra coisa, ser alguém que vai ser alguém que vai se sentir melhor diante dos outros, né? Ser alguém melhor para os outros e não para a gente mesmo. Então, pode ser que tenha uma relação, sim, mas por conta, não por uma questão genética, mas por uma questão da relação, entendeu? Relação, né? Ah, tá ótimo. Lúcia, mais alguma pergunta? Eu tenho uma aqui de uma moça que ela fez a seguinte pergunta. Deixa eu pegar aqui no WhatsApp, que foi pelo WhatsApp. Luto e busco muita força nas orações e palestras para combater a depressão e a ansiedade. Gostaria de saber se isso ajuda. Com certeza ajuda, né? Participar de palestras, passe, né, magnético, água fluidificada, né? São equilíbrios, assim, porque o desequilíbrio que a gente vê aparente, né, no quadro de ansiedade e depressão, ele é também um desequilíbrio do nosso espírito, né? Aliás, muitos estudos espíritas apontam isso. Primeiro você desregula o seu corpo espiritual, para depois desregular o corpo somático, né? Então, assim, você podendo cuidar também do seu corpo espiritual, né, do seu espírito, aí nutrindo com palestras positivas, né, mensagens positivas, mensagens que vão te trazer emoções positivas, te trazer reflexões positivas para a sua vida, e aí também o passe magnético, né, quando você tem a oportunidade de frequentar uma casa, água fluidificada, tudo isso vai ajudar no equilíbrio do seu corpo espiritual e, consequentemente, ajuda no equilíbrio do seu corpo físico. Mas, assim, é sempre pensar que não é uma coisa só que vai funcionar, né? A gente precisa olhar, nós somos pessoas integrais, o ser humano é um ser humano integral, então você tem que utilizar de vários recursos, né, para tentar buscar esse equilíbrio. Então, se você está frequentando uma casa, mas aquilo não está adiantando, não é que a casa é ruim, é porque você precisa buscar outros recursos, né? Outros auxílios aí. Né? É um conjunto, né, Ricardo? Exatamente, um conjunto de coisas, né? Porque aí não adianta você só buscar a palestra, né, e as orações, mas você tem que praticar atividade física, exercício com o corpo, ver também, né, a natureza, apreciar a natureza com outro olhar, procurar ajuda médica, um psicanalista, um psiquiatra, né, um terapeuta, para que a pessoa possa também se reestabilizar fisicamente, porque não adianta tratar, né? É igual um pássaro. Ele com a asa quebrada, ele não vai conseguir voar, tem que ter o equilíbrio, né? Então, assim, vai aos pouquinhos tentando todas essas sugestões aí que você deu, porque com certeza nós vamos ter um despertar melhor, né? E esse é o objetivo aqui do nosso Frei Fabiano Convida, né? Através de muitos pedidos de oração, de vários transtornos que as pessoas foram passando, e veio essa ideia desse programa para que nós pudéssemos trazer, né, um pouquinho de esclarecimento para as pessoas que é tão necessário nesse período da pandemia, né? Não só da pandemia, mas já que era antes, mas agora que veio crescer um pouquinho mais, né? Mais alguma coisa, Rogério? Não, é isso mesmo. Nosso programa traz esclarecimento, autoconhecimento, né? E uma ajuda, e sempre com um olhar espírita. Ricardo gostaria de fazer algum fechamento? Eu acho que o Rogério caiu. Não. Não, estou aqui. Não, queria só agradecer, sim. Agradecer a oportunidade. Como eu falei lá no início, eu conheço um pouco o trabalho da casa, e um trabalho muito bonito, muito importante, né? Um trabalho de muito amor ali envolvido, né, nesse trabalho. E me sinto assim honrado de estar aqui, podendo participar desse trabalho que vocês estão fazendo agora com o Frei Fabiano Convida, né, de poder, enfim,
Se alguma coisa que eu falei ajudou alguma pessoa aí que está ouvindo, isso já é muito gratificante, né? Já atingimos o nosso objetivo, né? Se alguém que ouviu a palestra vai, a partir de amanhã, começar a fazer um cuidado maior de si, né? Com essas orientações que a gente veio conversando aqui, isso já ajuda e já é fundamental, né? Então, acho que essa é a ideia. Mas nada impede de ter parte 2, tá, Ricardo? Não fiquem ansiosos, não tenham medo que o Ricardo não vai subir. Não se estressem, que o Ricardo não vai subir. Ricardo, a gente te encontra no Instagram, Ricardo Ramos Psicoterapia ou Psicologia? Não, Ricardo Ramos Psicologia. Ok. Ô, Lúcia, eu tenho uma pergunta para te fazer, Lúcia. Semana que vem tem mais? Lógico! Lógico Sônia que Formiga. teremos Sônia Formiga. Isso aí, né? A fé em tempos difíceis. Então, é bem oportuno, né? Vamos ter a Até, Sônia aí, com certeza. Né, complementando o que o Ricardo respondeu, né? Então, estar presente também na casa espírita, fazendo orações, participando, recebendo passe, água fluidificada, tudo isso vai fortalecer cada vez mais. É um conjunto, né? É um conjunto que fortalece. Sim, né? Com certeza. Ricardo, muito agradecido, da mesma Ricardo. forma, né? O nosso programa só existe pelas perguntas, né? Senão ficaria um monólogo, né? Então, assim, Mas a ideia era muito importante. O pessoal já vai preparando aí as perguntas. Ricardo, você está convidado também a participar, a fazer pergunta. Então, o Frei Fabiano convida não somente ao palestrante, mas convida aos internautas a participarem do nosso programa. Sim. Convida a todos, né? Lúcia, obrigado. Lógico. Ricardo, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. Muito felizes com a sua participação. Muito obrigado.